Opa pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso vídeo. Aqui quem fala é o professor Luciano Santana. Hoje nós vamos falar sobre a importância da disciplina na nossa vida pessoal e profissional. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui muito bem acompanhado com a professora Isla Gonçalves. Professora Isla, a nossa deusa da área da psicologia organizacional, tem uma vasta experiência, na área dessa convivência, desse trabalho junto às organizações, sobretudo na psicologia das organizações. Seja bem-vinda ao nosso vídeo, ao nosso material, professora. Amei o convite, delícia estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Legal. E também estou aqui com o professor Rodrigo Gualassi, professor mentor na área de negócios e gestão e pessoas. Professor, seja bem-vindo. Professor Luciano, muito obrigado. Professora Isla, obrigado por compartilhar com a gente aqui também todo o seu conhecimento, que eu tenho certeza que será fundamental para nós. Novamente, é um prazer estar aqui com o professor e com todos os nossos alunos. Muito bem. E eu quero começar aqui o nosso bate-papo pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho. Trajetória. A gente está falando aqui de uma disciplina, de um conteúdo que passa por isso, de construir a nossa jornada, construir a nossa trajetória. Então eu sempre faço questão de pedir para os nossos convidados contar um pouquinho das suas histórias. Então gostaria de começar com a professora Isla, falando um pouquinho da sua trajetória, formação, enfim, o que te trouxe até aqui? Eu ingressei no nível superior com 16 para 17 anos e eu tive a honra de poder ter estudado na Universidade de São Paulo, onde eu fiz economia, 5 anos de economia. E quando eu estava no segundo ano de economia, eu decidi que eu queria ser psicóloga. No segundo ano de economia, sendo que tinha mais 3 pela frente. E eu falei, vou para psicologia e tal. E eu tive um mentor na época, Roberto Cheniachik. Ele falou, não, você é super jovem, termina o seu curso, isso vai ser interessante para você. E depois você faz psicologia, você vai ter a vida toda para fazer psicologia. Gente, foi a melhor coisa, foi a melhor dica que eu recebi na minha vida, Me formei em economia, depois fui fazer psicologia. E aí a vida pede especialização, pede mestrado e a gente não para mais, Porque a gente cria aquela vontade pelo conhecimento e disseminar isso. E é assim que eu tenho caminhado aí nos últimos 20 anos com aulas no ensino superior, na pós-graduação e nos treinamentos organizacionais que eu amo. Tem as mentorias, que eu faço também. E as pessoas falam, Isla, qual o seu objetivo? E eu falo, saúde mental nas organizações, qualidade de vida, já que nós temos que trabalhar, então por que a gente consiga fazer isso com um pouquinho mais de qualidade de vida, gente, de bem-estar, Eu caminho nisso. Muito bom. Professor Rodrigo, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória também, o pessoal conhecer um pouco do professor Rodrigo. Fica até difícil, falar agora, depois de uma apresentação como essa, Meu Deus. Eu atuo na docência há 12 anos, Eu me formei em processos gerenciais e quando eu me formei em processos gerenciais, eu tive esse primeiro contato ali com a academia, com o ensino superior. Alguma coisa ali no meio do caminho, um bichinho picou e disse, olha, esse é o caminho. E dali por diante alimentei essa vontade, essa paixão de entrar no ensino superior, finalizei a minha primeira graduação, fiz a minha primeira especialização em gestão de pessoas, que inclusive eu preciso revelar algo aqui, Professor Luciano foi meu professor na pós-graduação de gestão de pessoas, você lembra disso? Agora eu lembrei. O professor Luciano tocava violão na aula, era excelente a aula do professor Luciano. Então me especializei em gestão de pessoas e de lá eu entrei na docência. Meu primeiro contato com a docência foi no ensino à distância, isso, olha, 12 anos atrás, E de lá para cá, aí no ensino presencial, aí como a professora bem salientou, a nossa vida
ela é uma vida de aprendizado constante, né? Lifelong learning, né? A gente continua aprendendo, a gente é forçado a continuar aprendendo para continuar também no meio. Especializei em EAD, novas tecnologias educacionais, neuroaprendizagem, graduação em administração. Atuo, além dessa área docente, também na área de consultoria empresarial, mentoria de carreira, mentoria de negócios, né? E a gente espera cada vez mais poder contribuir com esse meio, porque acredito que o combustível que nos move é também ver esse desenvolvimento acontecendo e o quanto que a gente pode contribuir para a comunidade, para o meio onde a gente está inserido, né? Show de bola. Vocês viram, né, gente? Estou bem acompanhado aqui. Como eu falei, a professora Isla tem uma vasta experiência na área das organizações, assim como o professor Rodrigo. E para a gente começar aqui, fiquem à vontade de ver quem começa aqui, mas eu quero que, assim, ao longo da disciplina, a gente tem falado muito sobre a importância do protagonismo do estudante. A gente sempre fala isso, desde o começo, né? O protagonismo, a autorresponsabilidade, a disciplina. Disciplina. Então, esse é um item, né? Eu chamo do tripé do projeto de vida, que é o autoconhecimento, a autorresponsabilidade e a autodisciplina. Então a gente vem para esse ponto, né? E eu quero perguntar para vocês como que vocês percebem e qual o impacto, né, da disciplina em si, né, dessa consciência da disciplina nos resultados, na carreira, nos estudos, enfim, na vida, né, de todos nós. Como é que vocês percebem? E até se tiver alguma situação, algum exemplo também pessoal, alguma coisa assim que puder compartilhar, fica legal. Eu associo, pessoal, a disciplina ao foco. Se você estabelece um foco e esse foco é o que verdadeiramente você quer, é como se a disciplina conspirasse favoravelmente a isso. Como eu vejo, talvez a maior parte dos jovens, muito sem foco, porque, cá entre nós, o jovem hoje, ele é bombardeado de informação para tudo quanto é lado, né? Ah, faça isso, trabalhe em casa, faça curso disso, curso daquilo, Instagram, rede social, dá com pau. O jovem, ele é muito metralhado e ele fica meio perdido quando você pergunta para um aluno do primeiro ano: olha, o que você quer, por que você está aqui? Ele fala: professora, eu não decidi ainda. Ele é meio perdido em relação àquilo que ele quer. Enquanto ele estiver perdido em relação àquilo que ele quer, o que acontece? Ele não foca, até que você consiga falar para ele: vamos lá, qual é o seu foco, o que você quer, como você quer que a tua vida esteja daqui 3 anos, o que você quer, vamos estabelecer o que você gosta, vamos fazer um teste, né? E aí você consegue fazer com que ele estabeleça um foco. Para tudo na vida. Por que os caras de academia pedem para você pagar 3 meses de academia? Porque ele sabe que no primeiro, entendeu? O cara já vai... Ai, não, paga 3 meses. Então, tudo é uma questão. Disciplina, foco. A partir do momento que a gente consiga estabelecer esse foco, ajudar as pessoas a estabelecer um foco, automaticamente a disciplina vem. Né? Então a disciplina não é algo, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa organizada. Tudo bem, ele é 1, 2 dias, depois ele... Por quê? Porque não associou aquilo a um objetivo e tal, né? Eu acho que talvez o nosso maior desafio é trazer a disciplina como parte integrante de um sonho, de um objetivo de vida, porque aí você consegue, né? A disciplina seria um hábito? É um hábito que você desenvolve? Uma forma especial de se comportar, direcionada, focada? Eu acho assim, tem a disciplina que é da formação, da neura mesmo, né? Tem aquela, né? É do perfil. Os objetivos, né? Os obsessivo-compulsivos e tal, ou porque a mãe cobrava, aquelas coisas assim, disciplina da neura, né? Que a gente conhece na nossa sociedade. A pessoa faz, não sabe por quê, né? Estava conversando com uma vizinha e ela falou: eu nem dormi direito essa noite. Eu falei: por quê? Ela falou: porque ficou 2 peças de roupa sem lavar.
Aí eu falei, gente, o que será de mim então? Porque eu na minha casa pedi cesto de roupa para lavar, né? Cesto cheio, né? E aquela roupa não é lavada quando minha secretária vem, né? E aí eu fiquei, mas isso é um neurótico, a disciplina. Eu tenho que lavar a louça antes de dormir. Ela distou um pouco dessa ideia da disciplina consciente que a gente tem abordado, né? Prof. Rodrigo, como é que você vê os benefícios, né? A pessoa que tem essa clareza, né, de propósito, que a gente tanto falou na disciplina, e tanto fala na disciplina, clareza de propósito, tem essa consciência, esse estalo, né, de consciência, com esse foco que a Prof. Isla nos traz aqui, como é que você vê isso e que benefícios que a pessoa tem? Tem benefícios? Obviamente que sim. Né? Existem benefícios e não são poucos, são inúmeros. E até para complementar, né, eu concordo. Para que você tenha disciplina, você precisa ter um objetivo, você precisa ter foco. Né? E esse objetivo, esse foco, né, ele está ligado diretamente a quem você é. Então, identidade, né? Reconhecer a sua identidade é o primeiro passo. Então, se você almeja ser alguém maior um dia na sua vida, maior do que você já é hoje, você precisa estabelecer esse foco, mas você precisa conhecer o seu hoje, né? Quem eu sou a partir de agora, para eu conseguir trilhar esse caminho. Porque eu costumo dizer que a disciplina, ela supera a motivação. Então, não existe um indivíduo super motivado que supere um indivíduo disciplinado. Que é eu fazer todo dia aquilo que precisa ser feito, mesmo quando eu não quero fazer. Ô, prof, eu vou pedir para você repetir essa, ficou bacana essa. Porque isso faz muito sentido dentro do contexto como um todo da disciplina. Exato. Então, fazer todo dia aquilo que precisa ser feito, mesmo quando eu não quero fazer. Então, quando por exemplo, eu preciso ir para a academia, eu não quero, mas eu vou. Porque eu sei que eu tenho que ir. Não é porque eu estou pagando, né? Exatamente. E aí, eu quero até voltar naquele... Pelo objetivo, né? Exato. E voltando aqui no gancho que o professor citou sobre a disciplina ser um hábito, né? Na verdade, eu vejo como que os hábitos, eles são criados, instalados e eles se tornam permanentes a partir do momento que a gente consegue ter a disciplina para manter esses hábitos. Né? Existe por aí, assim, muitas, não costumo dizer que são estudos científicos, mas existem por aí muitos estudos que dizem que você precisa fazer aquilo durante X dias para que aquilo vire um hábito e etc. Somos indivíduos únicos, né? Indivíduos com formações diferentes, com situações diferentes, com realidades diferentes. Então, de repente, aquilo que eu consigo fazer em 10 dias... Pode ser que alguém demore mais do que isso, ou talvez até menos. 21 dias, né? O mito dos 21 dias, 3 meses, 6 meses. As academias geralmente cobram um pacote de 3 meses, né? Porque sabe que antes disso a chance do indivíduo desistir é muito grande, né? Então, eu já firmei um compromisso aqui, agora a probabilidade de eu continuar é maior. E agora, quais são os benefícios disso tudo? O benefício principal é alcançar o propósito. Né? Qual que é o propósito? O que eu quero para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Pensa bem, você que está assistindo aqui agora. Daqui 20 anos, onde que você deseja estar? Com quem que você deseja estar? Como você deseja estar? Você deseja ter a sua empresa, ter um cargo melhor na empresa que você está hoje, ou ter um cargo em uma empresa se você ainda não está no mercado de trabalho, né? Como que você pretende? E para você chegar lá, você precisa ter disciplina, ter plano de ação, né? Para poder te ajudar nesse caminho, porque o caminho nem sempre é um caminho... Não, montanha-russa. É um caminho tortuoso. Mas no final desse caminho tortuoso, existe o seu foco, existe o seu objetivo. E eu acredito que esse é o sentido de fazer aquilo que precisa ser feito. E sabe, Rodrigo, tem dentro disso que você está falando, às vezes a pessoa é obrigada a fazer determinadas coisas dentro de uma disciplina que ele não gosta, mas ele é obrigado. Vou te dar um exemplo. Uns 20 anos atrás,
era uma febre falar em programa de 5S de organização. Vocês vão lembrar disso, né? Lembro, os sim, mais novinhos não 8S. lembram. Vários Era os 5S da organização. Lembra disso? Uhum. Você é novinha ainda, né? Era Lembra, descarte, higiene. Isso, e aí tinha o dia do descarte, o dia D. Aí você só podia ter uma caneta, era bem, né? Engessadinho, coisinha, né? bem engessadinho. E aí, quando a gente levou isso para a empresa, que foi na época da reengenharia de processos, tal, né? Nós levamos 5S e aí a pessoa falava, eu não consigo me organizar, essa coisa aqui, não, tu tem que ter muita disciplina, não sei o quê, eu não vou jogar isso aqui fora não, porque eu vou precisar. E era resistência para tudo quanto é lado. E eu me lembro muito bem de um rapaz que ele falava, Isla, eu nasci desorganizado, eu vou morrer desorganizado. Aí eu falava assim, não, Rodrigo, vem cá, né? Tenta, é teu trabalho, é a filosofia da empresa. Você não precisa desse trabalho? Preciso. Eu te ajudo, vamos lá, um pouquinho, tal. Qual é o dia de hoje? Né? Eu vou te colocar como na patrulha 5S e tal, que eram os nomes que a gente dava. Então vem cá, E era um menino muito desorganizado. Conclusão, ele veio, com o tempo, porque ele foi obrigado a se organizar ali. Era a norma da empresa. Com o tempo, ele gostou do negócio. E ele se tornou uma pessoa extremamente organizada. Depois, não existia mais a filosofia 5S, tal, ninguém mais falava disso. E ele não conseguia ser o bagunceiro. Internalizou nele. E aí, depois de um certo tempo, ele falou, Isla, como eu economizo tempo quando eu sou organizado? Sabe, quando eu sei os meus tempos, meus movimentos, as minhas coisas, eu amei ser organizado. Quer dizer, não era uma coisa do perfil dele, mas ele acabou gostando. Então, fica aí, gente, o recado. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, a gente faz porque tá sendo obrigado e tal, mas a gente não sabe se vai gostar ou não ao longo do tempo que você faz, né, isso. Né? Então, pode mudar. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala aqui da formação, né, em nível superior, o estudante está aqui com a gente, passa 2 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, faz a formação dele, e essa formação, ela tende a impactar a carreira, pelo menos nos próximos 20 a 30 anos à frente. Né? Então, assim, se eu não aproveito agora esse momento da formação, se eu não explora ao máximo essa oportunidade que você tem, esse tempo é tão rico, né? A gente falando aqui um pouquinho antes de começar, o tempo em que fizemos a graduação, começamos a jornada e tal. Então, eu lembro também, é tão bacana, era uma experiência tão legal, então que para você também seja. Mas só que para isso é necessário esse estalo de consciência, né? De propósito, eu estou estudando, e ter essa clareza, eu estou estudando porque faz parte de um processo, de uma construção, né? Você não vai sair pronto, né? da graduação, igual o professor Rodrigo falou, é picado pelo bichinho da aprendizagem, continua aprendendo e vai ter que continuar, e a vida está assim, e o mercado está exigindo cada vez mais, mas e é isso que é legal, que você tem essa consciência desde o início da sua graduação, da sua formação aqui, a importância de você já enxergar o benefício que você vai ter ao ser disciplinado, ao ser dedicado. Porque o maior beneficiado ou beneficiada é o próprio estudante, que vai levar esse aprendizado para a vida dele e vai aplicar isso onde ele estiver. Né? E a gente sempre fala, vai levar um impacto positivo para a vida dele, para as pessoas que ele tiver ao entorno e para a sociedade. Ele vai ser protagonista da história dele. Então, acho que essa mensagem ela é muito importante, porque muitas vezes as pessoas subestimam o poder da disciplina. Sabe, às vezes as pessoas não entendem, subestimam às vezes por não entender o poder da disciplina. E aí eu passo aqui para o professor Rodrigo, porque talvez na cabeça aqui do nosso estudante possa estar pensando, tá, ok, entendi, eu quero ser disciplinado. Existe uma forma, porque assim, pelo que os profs falaram aqui, cada um tem o seu tempo, né, de aprendizagem, tem o seu tempo de
me permitam dizer, de se condicionar nessa situação, na questão da disciplina. Porque você vai se moldando, né? Você vai se ajustando em relação a isso. Então não existe uma receita. Faça isso e você será, né? Na área de humanas não existe isso. Não. Apesar de existir muita literatura que propõe, né, e vende essas coisas, mas não tem, não é bem assim. Ela é montanha-russa mesmo, né, e vai ajustar. E tem que ser. E que bom que é. Né, e que bom que cada um pode construir a sua própria história. Mas, Prof. Rodrigo, tem algum encaminhamento? Eu não vou dizer aqui um protocolo, olha, esse é o passo a passo para se conseguir uma disciplina, mas existe algum insight, algum encaminhamento que ajude na concepção de uma vida mais disciplinada? Dado essa individualidade que cada um de nós temos, né, o primeiro ponto é a questão de se autoconhecer. Então, eu preciso entender, preciso conhecer inclusive a minha realidade, né? Porque enquanto nós estamos aqui, né, gravando esse conteúdo para os nossos alunos, quando disponibilizado para os nossos alunos, alguns estarão assistindo no ônibus, voltando para casa do trabalho, outros de repente até lá no trabalho, outros em casa, né? Alguns assistindo com filho correndo pela casa. Então, primeiro ponto, né? Minha realidade, e começar a fazer ajustes dentro dessa realidade para que você possa ir ao encontro, segundo ponto, do seu objetivo, do seu propósito. Então, primeiro ponto, eu preciso me reconhecer, me conhecer. Segundo ponto, estabelecer o meu propósito, meu objetivo. E então, estabelecer prioridades. Aquilo que não é prioridade, tá? Não é importante. Então, o que é importante na vida hoje? A graduação, bom, o professor comentou, 2 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouquinho a graduação acabou, vem um próximo passo. Então, nesse período aqui desse estudo, desse passo que você está dando tão importante, precisa ser prioridade para você. E você precisa encaixar essa prioridade dentro de outras que você já possui, né? Talvez está trabalhando, está cuidando de filhos e assim por diante. Então, estabelecer prioridades. Sem estabelecer prioridades, a gente não consegue trabalhar a disciplina. Lembra da agenda de papel? Uhum. Eu ainda sou da época da agenda de papel. Eu tenho agenda de papel. Mas eu não dispenso minha agenda no telefone. Uhum. E fora a minha agenda no telefone, eu também tenho uma ferramenta que eu coloco lá as atividades-chave. Então, quais são atividades-chave? Né? Então, estudar, atividade-chave. Trabalhar, atividade-chave. Se você não trabalha, você não tem recurso financeiro, você não tem recurso financeiro, né? Então, por exemplo, tempo de qualidade com a família, atividade-chave. Né? Então, eu coloco essas atividades, eu priorizo essas atividades e aí eu crio um plano de ação. O que é o plano de ação? É o que eu vou fazer todos os dias para alcançar metas que são metas diárias, metas semanais, metas mensais, anuais. Né? Então, é claro, já está quase virando um passo a passo, não é? Né? Mas quando a gente começa a pensar nesse sentido, né, de estabelecimento de propósito, no sentido de estabelecer prioridades dentro desse propósito, plano de ação, né, para eu conseguir realizar aquilo que é importante, que é necessário, que é fundamental naquele momento, eu consigo me aproximar mais do que eu preciso fazer, né, daquilo que eu tenho que fazer todo dia. Como dizem, né, não tem jeito fácil de fazer o que é difícil, então eu vou precisar me doar, eu vou precisar também colocar, se apresentar para mim a ideia de que para ser o protagonista da minha vida, né, para ter o domínio da minha vida, eu preciso muitas vezes aprender a falar não. Falar não para Netflix, falar não para uma saída com os amigos, falar não para um final de semana, falar sim para estudar, falar sim para um trabalho, falar sim para coisas que vão me aproximar. Né? Eu acredito que aqui, professor, a gente já começa a ter um começo, um insight daquilo que a gente precisa fazer para a gente começar a desenvolver a disciplina. Perfeito. Professor, são insights valiosos, né, que o professor Rodrigo está nos trazendo, a professora Isla também, porque o nosso objetivo, né, nessa conversa é destacar um pouco a importância desse aspecto tão
significativo ao longo da sua trajetória, e não é porque você está na academia, né, dentro da faculdade. Pós-academia também, pós-faculdade também, é para a vida. Então, a questão da disciplina, né, tudo que a gente vai buscar na vida, vai procurar conquistar, nos exige disciplina. Né, esse empenho, esses dizeres de não, né, que o professor Rodrigo tão bem colocou. Para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, a gente busca, ao longo de todo esse percurso, né, construir um projeto de vida, ou como a gente chama também de planejamento estratégico pessoal, que passa pelas diferentes áreas da vida, né, e entre elas nós temos família, financeiro, carreira, saúde, enfim, são vários os pilares, né, e que a gente precisa equilibrar, a gente precisa equilibrar esses pratinhos todos aí, mas um deles faz muita diferença e tem um impacto sistêmico, né? Ele reflete em todos os outros, que é a questão e a prof já até citou, né? A questão da qualidade de vida, a prof citou a saúde mental, né? Eu gostaria que a prof comentasse um pouco mais sobre a importância do equilíbrio, né? Nem 80 e nem 8, mas a busca de um equilíbrio dentro dessa jornada para que a gente consiga efetivamente conquistar os resultados, mas também ter, vamos dizer assim, o aproveitamento disso tudo, né? De uma forma satisfatória. Vários autores, estudiosos têm escrito sobre a felicidade, né? O que é a felicidade e tal. E elencam os fatores da roda da vida, né? O que é mais importante na vida do cidadão, né? E ele traz alguns fatores que são muito importantes: a vida profissional, a vida familiar, a vida espiritual. E vários fatores são importantes para que ele tenha a sensação do bem-estar. E muitas vezes a forma como a gente administra o tempo, não sobra tempo para algumas coisas importantes, que é onde ele vai começando a perder aquela sensação da qualidade de vida. Porque ele fala, poxa, faz 3 meses que eu não vou na igreja, pô, faz 2 meses que eu não sento com meu filho, pô, faz, né, 2 meses que eu não converso com a minha esposa, com meu marido. Então ele começa a perceber que ele está perdendo essa qualidade de vida, justamente porque não faz um plano de ação igual o Rodrigo estava falando, não faz, né, não tem tempo para isso, né, mas aí depois perde sono, não dorme e tal, né. Então, hoje, mais do que a teoria de falar de qualidade de vida, eu acho que nós temos que começar a colocar em prática isso. Repetindo, né, professor, que você trouxe para a gente essa coisa da primeira coisa. Vamos, né, ver o que tem aqui dentro, né? Quais são as suas aspirações, o que você quer da tua vida, né? O que te faz feliz, o que é importante, quais são os pilares mais importantes. Meu trabalho, minha família, meu Deus, né? O que é mais importante? Faz um plano de ação em relação a isso. Mas não tem tempo, prioriza. Né? Se é isso que vai te fazer bem, se é isso que vai fazer você dormir à noite, por que não? Né? E uma outra coisa também, né, gente, que eu vejo que às vezes a gente peca muito, é achar motivação no externo, né? E eu tenho acompanhado a vida do professor Luciano há um tempo, né? E o Luciano, ele tem uma característica que me fascina, assim, né? Que é assim, ele faz pelas razões dele, entendeu? As coisas. Então, ele não fica esperando, Luciana, que bacana o que você fez. Não, quando você vê, ele já fez, pelas razões dele. Então, e eu sinto, sabe, Luciano, que quanto mais a gente procura as nossas razões, mais a gente entrega. Mas não é para fazer ninguém feliz, não. É porque eu sei da importância de eu treinar aquilo, de eu ficar bom naquilo, porque isso me faz bem, sabe? Então, esperando que um líder vai falar, nossa, como você é bom, para que você possa caminhar, né? Nas nossas pesquisas de clima, você sabe, falta reconhecimento. E eu falo, poxa, não fico esperando isso para você caminhar, né? Então fica aqui até uma carícia aí, Luciano, né? Que eu acho que essa característica
Ele tem, gente, o que ele faz, né? Às vezes a gente está lá numa disciplina e ele fala, eu preparei isso, eu preparei aquilo. Mas não é porque alguém estava cobrando dele, não, porque ele achou importante, que ia agregar valor àquilo, né? Então essa coisa, né, que precisava brotar dentro das pessoas também, enquanto eles administram o tempo, né? O que é mais importante para o meu sonho, para o meu foco, né? Isso é qualidade de vida, né? Eu fazendo aquilo que eu preciso para minha vida. Prof, obrigado, viu? Ai, Obrigado. querido, você Nossa, sabe eu não que eu te esperava amo, por essa, né? não. O professor trouxe Mas são essas horas, o curso lá da pós. Não esperava isso, não. Mas eu acho que é assim que a gente percebe que o trabalho que a gente está fazendo, que o legado que a gente vai está deixando construindo o legado, é é. verdadeiro. Né? É verdadeiro, é duradouro e tem significado. Não dá uma coisa Sim, gostosa não, assim? o coração fica quentinho, né? Você vê que a gente percebe, né? Isso é bacana. A coisa que a gente às vezes nem acha que o povo está percebendo, o povo tá. Nesse meio empresarial a gente acaba recebendo tanto problema, né? Todo dia, tanta coisa para resolver, que de vez em quando ouvir isso faz bem, né? Faz bem, massageia o nosso ego, mas também alimenta a nossa vontade de continuar. Né, de continuar fazendo mais, dá vontade de amanhã levantar de novo e falar, vou para lá e vou fazer melhor do que eu fiz ontem, porque tem uma galera aqui que eu sei que eu estou conseguindo chegar, eu estou conseguindo ajudar, eu estou conseguindo, através do meu trabalho, através da organização onde eu estou inserido, né, através do meio que eu estou inserido, eu estou conseguindo ajudar esse pessoal, e eu acho que isso é fantástico. Muito bom. Ô, prof, As Rodrigo, nossas razões, né? Sim. Você falou dessa questão, né, do impacto, né, que a gente, querendo ou não, a gente causa impacto, né, em todas as relações que a gente estabelece tem um impacto, pode ser positivo, negativo ou neutro, sei lá, mas tem impacto, né, que seja positivo, né, na maioria das vezes. Como que você percebe essa ideia de construir a carreira, né, de construir a jornada com essa clareza de propósito e a questão do impacto, né? Você trouxe bem isso. A importância de você saber que aquilo que você está fazendo gera um impacto, seja para indivíduo, para a sociedade, para uma empresa. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Hoje, por exemplo, somos CPFs únicos dentro de um CNPJ, né? Somos pessoas que estamos em organizações, cada um dentro da sua área. E muitas vezes eu percebo que algumas pessoas, elas vão deixando para depois, né? Vão deixando para depois. O que é o deixar para depois? Deixar para liberar todo o potencial que existe dentro dela depois. E quando que é esse depois? Quando estiver no trabalho que gosta, quando estiver fazendo aquilo que gosta, quando estiver no próprio negócio, quando estiver ganhando aquilo que gosta. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque às vezes, as pessoas, elas não gostam de onde elas estão, do que elas fazem, do quanto elas ganham, e por isso elas não se dedicam mais. O que acontece é que nós vamos escrevendo no papelzinho da nossa vida, né, cada dia que a gente passa aqui na Terra, aqui no nossa estadia, né, e principalmente nas empresas que nós estamos. E nós somos vistos pelo que nós fazemos. Então, quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa em construir legado, quando a gente pensa em deixar algo produtivo, eu sempre costumo pensar assim, se alguém perguntasse para outro alguém sobre você, qual seria a informação que seria passada? Então, se alguém chega para mim e pergunta, você conhece o professor Luciano? Eu conheço. Como que é o professor Luciano? Eu vou passar as informações que eu tenho a partir da percepção que o professor Luciano passou para mim. Eu não vou passar a percepção que eu tenho da instituição que o professor Luciano trabalha, embora objetivos pessoais sejam conexos com objetivos organizacionais. Valores são conjuntos que nós precisamos trabalhar de forma igualitária, né? Porque no final nós temos um objetivo único. Agora eu vou passar o que eu conheço do professor Luciano, da professora Isla, de toda essa equipe que está aqui acompanhando a gente. E o que a gente ouve, né? Sempre quando a gente fala, nossa, a equipe é maravilhosa, eles sempre tratam a gente muito bem, sempre acolhem a gente muito bem, como foi a nossa chegada aqui hoje, né? Então isso tudo vai ficando. Por quê? Em algum momento, lá na frente,
pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouquinho menos, alguém vai lembrar de você. Alguém vai dizer como que foi quando te conheceu, como que foi o caminho. Algumas pessoas a gente gostaria de lembrar para sempre, outras pessoas a gente faz o quê? A gente acaba tentando apagar do nosso caminho, porque não teve uma experiência tão boa assim. Então pense na sua carreira, independente de onde você esteja, independente do que você faz hoje, como um evento que é passageiro e transitório. Então, hoje você está fazendo, eu estou aqui enquanto professor, eu estou aqui enquanto mentor, estou aqui colaborando, mas e amanhã? Amanhã eu preciso fazer mais, eu preciso continuar estudando, continuar evoluindo, eu preciso continuar o quê? Sendo importante ao meio que eu estou. Né? Então, por isso a gente precisa continuar sempre pensando que a nossa carreira é um passinho depois do outro. E nada de, na minha época, né? Porque na sua época, enquanto nós estamos aqui, é agora, é o hoje. Ah, na minha época, talvez eu teria estudado, na minha época, talvez eu teria feito aquilo, talvez... Não, a sua época é agora, nunca é tarde. Né? Então, pense sempre que, enquanto nós estamos aqui, nós podemos fazer, nós devemos fazer, e se eu não fizer, se nós não fizermos, quem fará por nós? Né? Dificilmente alguém vai fazer pra gente. Muito bom. Pessoal, vamos caminhar aqui para o nosso encerramento, já falei, e abro aqui, professora Isla, já te agradecendo demais por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Prazer todo meu. Por compartilhar um pouco da experiência, do seu conhecimento. Mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem para os nossos estudantes, mensagem do teu coração. Sabe, gente, as pessoas perguntam assim para mim constantemente: professora, por que você ainda dá aula, né? Por que você vem para academia? Você dá tanto treinamento, mentoria, você tem a clínica, por que você dá aula, né? E eu falo assim: eu amo dar aula. Eu amo esse contato com o aluno. Quando eu venho para a faculdade, eu não estou pensando quanto eu vou ganhar naquela aula, eu estou pensando nesse contato que eu vou ter com o meu aluno. E isso é amor. Quando você fala para mim, deixa uma mensagem, eu queria pedir assim: quando você estiver vindo para a universidade, vem com amor, com a importância daquele momento, sabe? O que você vai aprender, as pessoas que você vai se integrar, toda a gama de conhecimento que você vai adquirir para a tua vida, para o teu futuro, né? Tenha amor a esse tempo que você vai deixar na academia, sabe? Afeto, amor, porque se você vier com amor, você vai se relacionar melhor com seus amigos, você vai assimilar melhor o que os profs vão te passar, você vai aproveitar o máximo daquele momento. Semana passada, gente, eu fui para trabalhar no Tocantins, e aí, Palmas. Aí saí da minha cidade lá, 8 horas da manhã, cheguei em Palmas meia-noite, o dia inteiro. Aí no dia seguinte fiz um trabalho de 3 horas e depois mais um dia para voltar, né? 3 horas de trabalho. E eu fiquei pensando, puxa vida, olha quanto tempo para lá, quanto tempo para cá. Se eu fosse pensar nisso, eu ia me estressar. Mas sabe o que eu pensava? O que eu vou deixar para aquelas pessoas? Qual é a mensagem? Né? Por que alguém está pagando um dia para eu ir, um dia para voltar e 3 horas da minha fala? Né? Eu tenho que deixar alguma coisa valiosa para essas pessoas. Né? E isso fez com que eu melhorasse muito aquele conteúdo. E eu fui feliz e voltei feliz. Mesmo com esse tempo. Mesmo cansado. Mesmo cansado, mas eu ficava pensando, puxa, o que eu vou deixar lá, sabe? Gente, a vida fica mais leve, sabe? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, e é assim que eu quero viver, sabe? Ah, eu vou lá hoje, vou estar lá com o professor Luciano. Ah, mas você vai falar? Vamos bater papo. Mas pra quê, né? Pô, fica aqui, marca aí 3, 4 clientes aí. Não, eu quero estar lá com o Luciano, sabe? Eu quero estar aqui com vocês, com todos vocês, nesse momento. Isso me faz feliz. Obrigada pelo convite.
Eu que agradeço, nós que agradecemos. Professor Rodrigo, então aquela mensagem quentinha do coração, o que está sem combinar, né? Bem quentinha. O que você deixa para os nossos alunos, uma mensagem? Olha, eu quero ser bem sucinto. Nesse caso, eu vou dizer para os nossos alunos o mesmo que eu digo para as minhas filhas. Mesma coisa. Quando nos momentos de dificuldade, né, de dúvidas, de incerteza, o que eu quero deixar, a frase que eu quero deixar é que não existe problema tão grande que eu não possa resolver. Então, independente do que está acontecendo contigo hoje, dos seus propósitos, do seu foco, das suas metas, podem acontecer problemas e que querem te tirar do seu objetivo maior, do seu caminho. Mas nenhum desses problemas, eles podem superar a vontade que deve existir em você mesmo de seguir, de continuar e de vencer. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, tá? Enfrente sempre, necessidade de vida, saia, viva e desfrute de tudo aquilo que com certeza você vai alcançar. E não espere para alcançar e depois desfrutar. Aproveite o caminho, porque muitas vezes o caminho ele é muito mais gostoso do que talvez a própria chegada do professor. Queria agradecer o convite, professor Luciano, professora Isla. Para mim, estar aqui nessa mesa com pessoas de tamanha importância para a educação é de uma gratidão imensa. Fico muito feliz e muito contente de poder partilhar com vocês aqui hoje. Puxa vida. Fechamos. Passou rapidinho. Eu só quero agradecer a professora Isla pelo tempo, como eu já falei, pela disponibilidade, o professor Rodrigo também. Fechamos aqui o nosso vídeo falando sobre a disciplina, né, a importância da disciplina no planejamento estratégico pessoal, na vida pessoal, profissional, na carreira. E que aqui tenham ficado bons insights para vocês, que algumas fichas possam ter caído aí com vocês, e que vocês tiram aprendizados e levem para a disciplina e para além da disciplina, levem para a vida de vocês. Fico aqui o meu registro, né, de agradecimento neste penúltimo vídeo aqui da disciplina. Agradeço a você pela atenção, pelo carinho, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu!